Vamos lá. Agora valendo, né? Sim. Sim, gente, nós já estamos no ar, estamos aqui na nossa sexta entrevista. Boa noite para você que nos acompanha. De repente, você que está desde a primeira entrevista, ouvindo atentamente o que os candidatos a prefeito de São Luís têm a dizer para a gente sobre o seu plano de governo, suas opiniões, suas convicções, seus valores. Hoje a gente tem o maior prazer de receber aqui o candidato do Partido Republicanos, Duarte Júnior, a quem eu já dou uma boa noite também caloroso. Boa noite, Duarte. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui, promovido por O Imparcial. Boa noite, Dalva. É um grande prazer te rever, mesmo que virtualmente. Você que é uma grande amiga, um exemplo de mãe, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, uma admiração muito grande pelo teu profissionalismo, pela tua luta enquanto mãe e mulher e trabalhadora. Né? É um prazer falar contigo, falar com meu amigo Felipe Clã, que eu conversei agora mais cedo numa entrevista na Guará, falar com meu amigo Raimundo Borges, que pude também participar de uma entrevista na Band, falar com o Célio, que faz um tempinho que a gente não conversa, mas poder reencontrar vocês e discutir o melhor para a nossa cidade é muito bom. Muito obrigado e parabenizo vocês e o Jornal Imparcial por essa iniciativa muito importante. Muito obrigada pelas palavras também sempre generosas, gentis. Bom, Duarte, eu vou explicar aqui para quem ainda não está acompanhando essas entrevistas, só rapidinho a nossa dinâmica. O nosso intuito com esse bate-papo é mesmo poder conhecer melhor, de uma forma franca, tranquila e leve, cada pessoa que se candidata para chefiar o Executivo Municipal aqui em São Luís. Hoje nós teremos aqui, claro, mais uma vez, vamos juntos até o dia 27, entrevistando os candidatos, os nossos amigos queridos, jornalistas, experientes, e aí eu vou dar uma boa noite também à medida que os apresento para vocês. Chamo aqui um boa noite agora para Raimundo Borges, que é o diretor de redação do Imparcial. Oi, Raimundo. Boa noite, Dalva. Boa noite, o candidato Duarte Júnior, Célio Sérgio e Felipe Clã. E nós estamos aqui para mais uma jornada do nosso trabalho, isso faz parte do nosso cotidiano, levar a mensagem dos candidatos ao eleitor e para que ele tome conhecimento das propostas de cada um e possa, no dia da eleição, escolher o que achar melhor para São Luís. Todos nós queremos que, a partir de 2020, São Luís esteja em boas mãos de um gestor competente, talentoso, que atenda às nossas e às expectativas de todos os ludovicenses. Muito bem. Digo boa noite também, especial para Célio Sérgio, editor-chefe do jornal Imparcial. Oi, Célio. O microfone, Célio. Esse microfone me corta, né? Boa noite, candidato. Boa noite, Dalva. Boa noite, Borges. Boa noite, Clã. Boa noite, colegas. Candidato, prazer tê-lo aqui com a gente. Uma satisfação tê-lo aqui mais uma vez. A gente já se encontrou algumas vezes, né? E dizer que o Parcial abre esse espaço para que você possa expor seus debates. Eu sempre digo muito que eu pergunto mais para que as pessoas conheçam quem é o candidato nas minhas indagações, né? Afinal, o senhor é um novo na política, bem como o senhor mesmo se mostra, né? E a gente quer expor esse Duarte Júnior para que as pessoas conheçam e decidam o seu voto através desse debate que a gente vai fazer aqui. Você sabe que o Imparcial é um dos maiores veículos de comunicação digital do Maranhão, além da sua história, jornal impresso. Nós temos 8 milhões de acessos de vez, então você tem um espaço aqui que eu espero que seja bem satisfatório para que você possa conseguir votos e êxito na sua proposta de ganhar essa eleição. Muito obrigada, Célio. Felipe Clã, nosso amigo, apresentador, comentarista, especialista em marketing político. Boa noite, Felipe. Então, Dalva, boa noite, Célio, mestre Borges, meu caro Duarte. Já chega agora aqui a nossa casa, o Imparcial, o jornal mais antigo do Maranhão e um dos mais antigos do Brasil, o maior acesso diário online do Maranhão. Ele já chega agora aqui afiado, porque ele estava conosco lá na casa dos nossos amigos e irmãos
da TV Guará, participou da sabatina, né? Conseguiu, de alguma forma, driblar aquelas perguntinhas apimentadas, né? Mas conseguiu expor com muita tranquilidade naquele ambiente tranquilo, elegante, inteligente, como é aqui no Imparcial, as suas ideias, as suas propostas para o povo de São Luís. Bem-vindo, candidato. Muito obrigado, Felipe. Obrigada também, Felipe Clã. Bom, gente, agora a gente vai só explicar que esse é um bate-papo. Claro que uma pergunta ou outra entra seguindo uma ordem, seguindo uma organização, mas à medida que o candidato Duarte Júnior falar, der as suas opiniões e compartilhar com a gente aquilo em que ele acredita, se houver a necessidade ou a curiosidade de um dos entrevistadores entrarem ali para fazer uma abordagem, isso aqui é tranquilo. A gente só vai medir não. A gente vai dar as parciais do tempo que a gente ainda tem. A gente tem 1 hora e estamos ao vivo, tanto no portal Imparcial quanto no Facebook. A nossa página no Facebook reúne mais de 250 mil seguidores. Então, uma boa noite para você que nos acompanha nessa noite, que talvez tenha muitas atrações aí por perto, mas você decidiu estar aqui com a gente para entender melhor como fazer uma escolha consciente, ouvir as propostas dos candidatos a prefeito de São Luís. Candidato Duarte Júnior, eu vou ler agora a sua biografia. Duarte Júnior, Partido Republicanos. É o deputado estadual mais votado da história da capital, eleito com 65.144 votos. Advogado, professor, doutorando em Direito Constitucional pelo IDP, mestre em Políticas Públicas pela UFMA e pós-graduado em Gestão Pública pela UEMA. Foi presidente do PROCON Maranhão, do Viva e dos PROCONs Nordeste de 2015 a 2018. Tem 34 anos, nasceu no dia 15 de setembro de 1986. Na adolescência, trabalhou para ajudar a família vendendo chocolate, chip de celular, atuou como auxiliar de palco em programa infantil na TV, trabalhou em cantina de colégio, morou em bairros como Radional, João Paulo, Parque Timbira e Coatraque. Filho de Idélis Duarte e Edna Mazoro, um administrador e uma jornalista, né, senhores? Nasceu no Rio de Janeiro e, aos 5 anos de idade, fixou em definitivo a moradia aqui em São Luís. É casado e tem 13 irmãs. Está cercado de mulheres, o Duarte Júnior. Foi filiado ao PCdoB, e com a mudança, Duarte continuou na base do governo Flávio Dino, já que o Republicanos é o partido do vice-governador Carlos Brandão. Em sua candidatura à prefeitura, além do Republicanos, conta com o apoio do Partido Liberal, do Partido Trabalhista Cristão, do Avante e do Patriota, que formam a coligação Resgate o Amor pela Ilha. Bom, candidato, eu então aproveito todos os ensejos que o seu currículo biografia trazem para a gente esta noite para perguntar ao senhor por que as pessoas devem acreditar no candidato Duarte Júnior. É sincera a sua entrega ou já era, de repente, algo que 2 anos atrás vinha sendo construído para essa finalidade exatamente? Por que acreditar no Duarte? Obrigado pela pergunta, Dalva. De tantas entrevistas que a gente tem dado, é a primeira vez que alguém me pergunta dessa forma, né? Eu quero começar respondendo com uma passagem da Bíblia, que eu gosto muito, que é Tiago capítulo 2, que diz que fala sobre fé e obras. Um corpo sem espírito é morto, assim como uma fé sem obras ela é morta. Se a gente deseja trazer a fé, a confiança das pessoas, a gente tem que fazer por meio de ações reais, ações concretas. A política perdeu a credibilidade, as pessoas não acreditam mais na política, não confiam mais nos políticos. E eu procuro resgatar a fé, a confiança das pessoas, apresentando as minhas ações, demonstrando o que eu fiz até aqui, o que eu fiz para chegar até esse momento, essa oportunidade de ser candidato a prefeito da minha cidade. Não é uma candidatura de herança, não é uma candidatura que vem de pai para filho, para o neto, não. É uma candidatura que vem fruto do trabalho, em razão do trabalho. E não é uma candidatura para brincar, é uma candidatura para ganhar as eleições. Eu estou em segundo lugar em todas as pesquisas, desde a primeira até a última, não importando quem contrata.
Isso é o resultado do trabalho sério que nós fizemos no Procon Maranhão, que nós fizemos no Viva Cidadão, que eu tenho feito na Assembleia. Meu mandato como deputado estadual, eu agradeço muito a Deus e a cada pessoa da nossa cidade, do nosso estado. Foram 65.144 votos, foram 46.685 pessoas que num domingo saíram das suas casas, depositaram sua fé, sua confiança no nosso trabalho. Eu ganhei uma eleição para deputado estadual sem prometer nada. Eu ganhei a eleição para deputado estadual apresentando o que eu fiz, pedindo às pessoas que me dessem a oportunidade de continuar lutando pelo direito delas, lutando pelo direito do consumidor. E diferente de outras candidaturas, nós apresentamos trabalho, resultado. Nós transformamos o Procon, nós mudamos a realidade do Viva Cidadão. E é exatamente isso que faz com que as pessoas podem acreditar naquilo que eu falo. Quando eu digo que nós vamos acabar com a fila de espera por uma consulta, por um exame, porque não é digno, não é humano, não é adequado as pessoas esperarem dias, meses, às vezes anos, por um exame, por um procedimento na saúde. Nós temos como fazer, nós sabemos como fazer, buscando recursos federais, estaduais, municipais, pois a saúde ela é tripartite, fazendo parcerias, convênios com clínicas particulares, com hospitais particulares, e demonstramos que é possível fazer isso, porque no Viva Cidadão, a exemplo, nós conseguimos acabar com aquela fila de espera por uma emissão de um documento. Eu tenho certeza que você se lembra, Dalva, de várias matérias que você fez na época na Mirante, das pessoas esperando do lado de fora, embaixo de chuva e sol, por um atendimento no Viva do João Paulo, por um atendimento no Viva da Praia Grande. Era caótico. Se eu prometesse, naquela época, que nós iríamos acabar com a fila do Viva Cidadão, melhorar o atendimento, sair de 5 para 50, 10 vezes mais unidades do Viva, colocando o Viva dentro do shopping, que não era nem pensado naquela época, colocar Viva para atender sábado, domingo, até as 22 horas, muitos não acreditariam. Nós fizemos. E é isso que nós vamos fazer com a saúde, é isso que nós vamos fazer com a Prefeitura de São Luís, garantir um serviço eficiente que funcione. Muito obrigada, candidato Duarte, por essa primeira resposta, que já me leva a chamar aqui o nosso Raimundo Borges, que vai fazer a sua primeira pergunta, seu primeiro questionamento. Com você, Borges. Olá, candidato Duarte. Eu quero só lembrar aqui que no meu programa na Band, foi com quem eu iniciei lá, fazendo inclusive um programa piloto para a gente adquirir a experiência, e ele com muita gentileza, com muita fidalguia, compareceu. Mas isso é um fato, e o que eu vou perguntar é sobre a campanha em si. São 9 candidatos a prefeito de São Luís, e cada um tem suas propostas, e cada qual tem andado muito pela cidade. Eu acredito que ele já deve ter percorrido centenas, talvez, de quilômetros aí pela cidade, participado de muitos debates, de conversas, de videoconferência, de live, tipo essa que está acontecendo agora. E eu queria perguntar direto, o que ele acha diferente no programa de governo dele que pode fazer com que o eleitor opte pelo seu nome para prefeito de São Luís? Olha, Raimundo, agradeço a tua pergunta. É sempre bom poder ter a oportunidade de falar contigo. O que nós vamos fazer com a Prefeitura de São Luís é fazer funcionar, fazer a Prefeitura funcionar todo dia, não só em época de eleição. Eu falo isso não como uma crítica, mas apresentando a nossa característica. Por onde nós passamos, nós trabalhamos todos os dias. Nós não deixamos para o último ano de gestão para entregar os resultados. E esse tipo de ação nós vamos fazer na Prefeitura. Por exemplo, realizando concurso público. Eu posso afirmar que vou fazer concurso público para a Prefeitura de São Luís, por exemplo, para os cargos de guarda municipal, que há uma defasagem muito grande, são poucos profissionais, uma demanda muito, muito importante. Nós vamos fazer porque é um perfil nosso. Eu sou o único deputado que fiz um processo seletivo para formar parte da minha equipe de gabinete, da história do Maranhão.
O Procon Maranhão existe há 33 anos. O primeiro concurso público da história do Procon foi na minha gestão. Então, nós vamos fazer uma gestão, de fato, de resultados, e, fazendo bem mais com bem menos, garantindo a realização de concurso público, economizando gastos, por exemplo, fazendo uma revisão de todos os contratos da prefeitura, fazer com que os contratos eles sejam revistos de modo a garantir um resultado melhor para as pessoas e, claro, é possível fazer isso. Existem contratos como iluminação pública, asfalto, merenda escolar, fardamento escolar, que são contratos que precisam com urgência ser revistos para garantir um serviço melhor para as pessoas, gastando bem menos. A própria concessão do transporte público, nós precisamos revisar essa concessão. Existem várias cláusulas que estabelecem direitos e deveres. A gente observa que os direitos do consumidor, do usuário de transporte público, não são respeitados. A gente percebe que existem várias obrigações para as empresas que não são cumpridas. Então, nós precisamos ter um prefeito presente, um prefeito que saiba fiscalizar, um prefeito que saiba cobrar para entregar o resultado para o povo. Eu queria complementar isso. Você falou sobre a questão das filas nos postos de hospitais de São Luís. O prefeito a ser eleito no dia 15 ou depois, na caso do segundo turno, ele vai deparar com um ano de 2021 em plena pandemia. Isso significa que é uma crise que o novo prefeito vai ter que encontrar de frente, principalmente na área de saúde, sem falar com os outros setores que também foram atingidos pela crise da pandemia, que é a área econômica, geração de emprego. Como o senhor pretende, no primeiro momento, no primeiro dia de trabalho, já atuar na direção da solução ou do enfrentamento dessas duas crises, a crise da pandemia e a crise econômica, principalmente na questão do desemprego? Raimundo, excelente pergunta. Nesse período de pandemia, recessão econômica, no ano que vem, há uma previsão de que o orçamento deva cair, de acordo com especialistas, em aproximadamente R$500 milhão, de 3,49 bi para 3,2 bi. É preciso que o novo gestor ele saiba fazer mais com menos. Eu nasci em uma casa de pessoas comuns. Eu não sou filho de político, então, desde muito cedo, eu aprendi a fazer mais com menos dentro de casa. Existem 3 candidatos que são deputados, candidatos a prefeito, que recebiam na Assembleia 18 salários de R$20 mil. Foram acostumados com privilégios, não tiveram carteira assinada, primeiro emprego ser deputado. Inclusive, tem entrevista no Fantástico que um deles afirma que é pouco, que tem mês que ainda chega a faltar. Então, esse tipo de gestão não pode na prefeitura. A gente tem que acabar com esses privilégios e fazer a máquina funcionar e funcionar bem. Como é que eu penso em fazer isso? Reduzindo o número de secretarias, revisando esses contratos, fazendo com que a prefeitura funcione para atender bem as pessoas. Quando eu falo de revisão de contrato, é possível fazer. Quando assumi o Viva Cidadão e nós conseguimos sair de 5 para 50 unidades, 10 vezes mais unidades, melhorar o atendimento, eu cito como exemplo o Viva do João Paulo. Aquela estrutura custava R$109 mil por mês, os custos operacionais. Nós acabamos com esse contrato, revisamos os contratos de aluguel e somente com essa unidade nós conseguimos abrir outras 5 unidades. Hoje tu observa que tem unidades dentro de shoppings que não custam nada para o Estado, zero custo, tem energia elétrica. Esse mesmo padrão de eficiência e coragem que eu tive num cargo em que eu poderia ser exonerado a qualquer momento, que a gente vai ter na prefeitura. Meus amigos, nesse momento, prometer é muito fácil. Muitos candidatos prometem, mas não dizem como fazer. Eu demonstro como eu vou fazer e demonstro que eu já fiz. Porque sonhar em fazer, saber como fazer, mostrar como será feito, também não é tudo. Agora, mostrar que fez quando pôde fazer, isso faz toda a diferença. Esse é o nosso diferencial. Nós vamos assumir uma prefeitura agindo com firmeza e com criatividade. Exemplo, os terminais de integração. Muitos olham hoje os terminais de integração como um grande problema, que de fato hoje é. Hoje o terminal de integração da Beira-Mar está praticamente caindo aos pedaços. Há quase um ano aí, obra começa, termina, não para, e aí parou, entra Ministério Público com ação, tem liminar, tem decisão. A qualquer momento aquilo pode cair, pode desabar, e vai acabar com vidas, vai matar pessoas, que é nosso maior patrimônio, o ser humano, o cidadão da Vicência. Como é que eu vejo o terminal de integração? Como uma grande oportunidade.
Eu penso em transformar todos os terminais de integração em shoppings de serviço, sem gastar, Raimundo, R$ 1 da prefeitura, em parceria com as construtoras, com a iniciativa privada. Todas essas construtoras que fazem parte da Ciduscom já afirmaram um compromisso que tem interesse em pegar o terminal de integração, transformar em um shopping de serviço, e a prefeitura vai dar uma concessão de 10, 20 anos para que as construtoras possam alugar as lojas, os espaços que estão dentro daquele terminal. Além disso, sem qualquer custo, a prefeitura vai colocar serviços básicos de saúde dentro do terminal, serviços de emissão de documento dentro do terminal, central de marcação de consultas e exames dentro do terminal, serviços públicos do município, tudo dentro do terminal, além de garantir um espaço para que vendedores ambulantes possam vender os seus produtos dentro do terminal com qualidade, conforto e segurança. Desse modo, a gente gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento, garante serviço descentralizado, ao ponto em que o cidadão ele sai de qualquer lugar da cidade, vai descer dentro do terminal, vai fazer os serviços, vai para casa, vai para o trabalho, sem que seja necessário pagar uma outra passagem. Isso é real, isso acontece já em Belo Horizonte, já acontece em Recife. É isso que nós vamos fazer com a Prefeitura de São Luís. Veja que todo esse canal de oportunidades, de melhoria da qualidade do serviço, não gasta R$ 1 da prefeitura e, digo mais, ainda sobra dinheiro. Porque hoje os terminais custam uma média de 150 a 200 mil por mês. Ou seja, 150 a 200 mil por mês, nós vamos deixar de gastar com o terminal de integração e vamos colocar ônibus novos, nós vamos melhorar a qualidade do transporte. Vejam, eu sei como fazer bem mais, gastando bem menos. Candidato, eu tenho aqui uma curiosidade, eu gostaria só de manifestar antes de chamar o Célio, porque aí eu o chamo, ele faz o questionamento, de repente tem algo a ver, e aí o senhor responde a nós dois na sequência. Você falava do terminal de integração, e um dos grandes lamentos, uma das maiores insatisfações das pessoas que usam os ônibus todos os dias é a questão da lotação nos ônibus. Dependendo de onde você sobe, da parada, do ponto em que você pega esse ônibus, seja um terminal de integração ou não, uma parada na rua, você talvez não tenha espaço, fica sujeito a furtos, assaltos, até mesmo assédio, dependendo do caso, dependendo dos casos, algumas mulheres. Então, há uma questão com as empresas que hoje têm a concessão desse transporte, e tem outra questão, é o único tipo de transporte coletivo público que a gente tem em São Luís, é o ônibus. Então a população fica ali refém do ônibus ou buscando as alternativas aí que surgem, o aplicativo, ou ali na área Itaquibacanga, principalmente aqueles carrinhos, enfim. O senhor imagina trazer outros modais para a Ilha de São Luís, enquanto prefeito? Agora, antes de responder, deixa só eu ver se o Célio tem alguma pergunta semelhante, aí se não for, Célio, ele já pode responder, e aí a gente vem para a sua, pode ser? Pode ser. É o seguinte, porque é em cima do que tu está falando. Isso, ótimo. Tá? Perfeito. Vou falar aqui, Duarte do PROCON, né? Como é o Duarte do PROCON. Exatamente em cima que eu quero falar, que o seu trabalho, a sua experiência está muito nessa fiscalização, nessa cobrança dessas coisas, com os postos de combustíveis, com tudo que você fez durante o PROCON, né? E eu queria saber como é que o senhor pode aplicar essa sua experiência de fiscalizador, né? Exatamente o que estava falando aí, no transporte público, na saúde, no patrimônio que é degradado da cidade, né? Como fiscalizar isso? A prefeitura não tem um PROCON municipal, por exemplo, não sei se isso pode ser criado, mas como criar ou se ter um projeto seu de fiscalização da qualidade de serviço do serviço público? Olha, Célio, em homenagem à tua pergunta, eu até coloquei Duarte do PROCON 10, viu? Mas existe sim a possibilidade de se criar um PROCON municipal. Existem outras cidades. Eu, sinceramente, não vejo essa necessidade de se criar um PROCON municipal. Hoje a gente tem um PROCON estadual forte, com sede aqui na cidade de São Luís. Nós inauguramos várias unidades do PROCON aqui em São Luís. O que precisa é ter firmeza na fiscalização. Mesmo porque, como eu vim do PROCON, como eu sou advogado, defesa do consumidor, isso já faz parte da minha origem, não vai mudar, eu vou fazer uma prefeitura que funcione tal qual funcionou o PROCON na minha gestão, fiscalizando serviços básicos. Exemplo, a CAEMA.
Durante a minha gestão do PROCON, nós fiscalizamos a CAEMA, multamos a CAEMA. Como prefeito, eu vou chamar a CAEMA para cumprir o contrato. E mais, nós vamos revisar essa concessão. No contrato da CAEMA, na concessão da CAEMA, ou melhor, da prefeitura, para a CAEMA, para o fornecimento de água e esgoto, não tem metas claras. Não existem metas de curto, médio e longo prazo. Tem que ter meta. Tem que ter meta para que a meta seja cumprida. Nós vamos agir liderando esse processo enquanto prefeito de São Luís. Da mesma forma, a questão do transporte público. É um prefeito que foi presidente do PROCON, tem que garantir serviços básicos, serviços públicos com eficiência, conforme prevê o artigo 22 da Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos fazer. Quando a Dalva fala da questão da segurança, nós vamos garantir concurso para a Guarda Municipal, para que os guardas municipais estejam em diálogo com a Polícia Militar, fazendo um trabalho de proteção do nosso patrimônio público e, claro, do nosso principal patrimônio, que são as pessoas, nas paradas de ônibus, nas proximidades das escolas. Isso precisa ser garantido. E, claro, cobrar das empresas que cumpram o que prevê o contrato. Por exemplo, eu falava agora há pouco em uma outra entrevista a questão dos elevadores. Os elevadores dos ônibus não funcionam, mas a prefeitura também não faz a parte dela. Qual calçada, qual parada de ônibus que tem uma calçada acessível? Até a altura da calçada é diferente. A prefeitura tem que fazer a parte dela, também fiscalizando. Ali na Avenida dos Holandeses, por exemplo, as calçadas são totalmente diferentes de uma das outras, não tem acessibilidade, tem calçada mais larga, tem calçada mais alta, tem calçada mais baixa. O que eu penso em fazer como prefeito de São Luís? O prefeito, ele cobra o IPTU. Ao invés de cobrar o IPTU, pegar o dinheiro, fazer licitação para ajeitar a calçada, estabelece uma missão para o particular. Ao invés do morador, ao invés do lojista pagar o IPTU, você estabelece uma meta. Se o lojista adequar a sua calçada de acordo com a lei de calçadas, em 30 dias, se ele entrega a obra, cumprindo a meta estabelecida pela prefeitura, ele não paga o IPTU. Se ele fizer em até 60 dias, ele vai pagar só 80% do IPTU. Ou seja, estabelece metas progressivas para incentivar que o particular cuide do que é seu. O maior patrimônio público, não é da prefeitura, é de todos nós. E o prefeito precisa ter essa compreensão de dialogar, ter criatividade para encontrar e garantir esses resultados. Esse patrimônio é de todos nós, como você falou. E aí que a gente percebe que as pessoas, apesar de ter pontos, as pessoas jogam lixo no meio da rua, jogam lixo na calçada, derramam esgoto no meio da rua. Você tem um serviço que as pessoas não respeitam a pichação, como o patrimônio é pinchado, é sujo. Como fiscalizar isso? Quebra-molas em qualquer lugar, as pessoas fazem no meio das ruas, em suas casas. Então, existe alguma fórmula para reeducar a população, para que ela possa cuidar do que é seu, porque isso é seu, é nosso, né? Mas a população mesmo acaba destruindo tudo isso, às vezes até falta vamos dizer bem aqui, de educação mesmo. Como é que resolve isso? Existe como fiscalizar, que é isso que eu estou querendo apontar, uma fiscalização, um sistema que possa coibir esse tipo de coisa. Tem uma frase de Che Guevara que ele fala assim: é possível agir com rigor, mas sem perder a ternura no olhar. E eu trago esse pensamento, essa reflexão comigo. Agir com firmeza, mas sem perder a ternura no olhar. Não é fiscalizar que é o caminho. O caminho não é começar fiscalizando, punindo, cobrando. É dando exemplo. Por exemplo, nossas raízes, a nossa cultura. Quanto que um prefeito, nos últimos anos, esteve presente na entrega da chave ao Rei Momo? Quando o prefeito participou das nossas raízes, das nossas festas culturais, do Bumba Meu Boi, do reggae, existe um caráter simbólico que eu aprendi no meu mestrado em políticas públicas, que é muito defendido por Bourdieu, que precisa ser garantido no nosso dia a dia. O prefeito presente numa festa cultural, existe um caráter simbólico fantástico. Por exemplo, como Flávio Dino, que foi meu professor, quando teve um problema de segurança na nossa cidade, Flávio Dino foi de peito aberto visitar e inspecionar junto com o sistema de segurança. Qual a mensagem simbólica que ele quis passar? Não precisa ter pânico. Estamos acompanhando de perto, estamos liderando o processo e tudo vai ser resolvido com muita tranquilidade. Então, o prefeito de São Luís, ele precisa ser líder desse processo. Então, quando tu fala de que as pessoas estão depredando o patrimônio que é delas, é porque a gente precisa resgatar o amor pela nossa cidade. O nome da nossa coligação é Resgate o Amor pela Ilha, que foi uma campanha que eu comecei já faz muito tempo, de resgate o amor pela ilha, resgate o amor pela ilha. Por quê? As pessoas não têm amor pela sua cidade? Claro que tem. O cidadão do Vicense ama a sua cidade.
O cidadão dovicense pode até reclamar, mas ele não permite que ninguém de fora reclame. O cidadão dovicense gosta do futebol, ele quer o time de futebol da sua cidade jogando bem, gerando oportunidades. E o que a gente precisa fazer enquanto prefeitura é trazer essa sensação de pertencimento de volta para nossas raízes, para a nossa cidade. E isso pode ter certeza, de coração, a gente vai fazer. A gente vai fazer com que as pessoas voltem a cuidar mais da sua cidade, porque enquanto prefeitura, enquanto prefeito, nós vamos dar o exemplo. Candidato Duarte, é uma questão que também perpassa por uma construção cultural, histórica. A gente, quando passeia pelos bairros mais antigos de São Luís, como o bairro do João Paulo, as ruas do centro, o centro comercial, enfim, principalmente, a gente vê, sabe assim, as fachadas das casas geralmente bem pequenas e uma casa enorme, com corredores gigantes. Então, a pessoa utiliza o máximo de espaço que ela tem e isso nos revela aí um comportamento bem peculiar do nosso povo ludovicense, das pessoas que moram aqui em São Luís, de usar o máximo de espaço que eu puder do que é público. As calçadas são do jeito que as pessoas querem, elas colocam os degraus que elas querem, então cuidam daquilo que é seu, mas esse entendimento do pertencimento e do que é delas precisa ir dessa revolução, né? Essa inverter, na verdade, colocar que é nosso, não é meu, no singular, só para complementar o comentário do amigo Célio. E assim eu chamo já agora o nosso amigo Felipe Clã para fazer aí o seu primeiro questionamento. Felipe. Então, como eu falei, nós estávamos juntos há pouco tempo, há 1 hora atrás, na sabatina da TV Guará. E o candidato ele trouxe uma coisa muito interessante, mas que se junta a essa linguagem do Célio e da Dalva, no sentido de que a própria população podia ser uma fiscalizadora, uma incentivadora, por exemplo, da questão das calçadas, a questão do desconto do IPTU para as empresas, que é um plano muito inteligente, né? De vez de estar pagando IPTU, desconto do IPTU e tudo mais. Mas eu acho, candidato, que nós temos um problema cultural, né? Nós temos um problema cultural tanto junto à população, que é a questão da individualidade, porque nós vivemos ainda o sistema do senhorio, né? O Maranhão, infelizmente, ainda 2% da população tem mais do que 98%, né? Vivemos estágios de miséria absoluta. São Luís é o extrato de todos esses processos que nós podemos estar discutindo. Como é que o senhor, como gestor, como educador, como professor, quer trabalhar a criança, o jovem, dentro da escola? Será que vai ser aquele mesmo ritual do feijão com arroz, a matemática, o português? Ou será que nós vamos ter uma segunda casa nas escolas em que os filhos de todos, sem discriminar, né, vão aprender higiene, vão aprender coletividade, vão aprender cooperação, vão aprender empreendedorismo? Eu não observo em nenhum plano essa atitude. Sinceramente, talvez eu esteja equivocado quanto ao seu plano, que eu estive estudando esses dias. Mas eu não vi nenhum dos candidatos trazer esse processo de construção, né? Se tem muito uma mania de dizer que se cria dentro de casa, mas as crianças não estão dentro de casa. As crianças estão na rua, porque não tem espaço de lazer. As crianças querem ir para o colégio no final de semana e não podem, né? Porque não se amplia o processo. Isso me lembra muito a sua história junto ao PROCON, né? Que eu mesmo, quando eu tinha alguma necessidade, eu tinha que ir ao final de semana por causa dos meus compromissos. Mas essa mudança de comportamento, de atitude, né,
também está dentro do meio político. Nós não vemos candidato, e estamos assistindo agora esses últimos dias, que podemos dizer que, a partir dessas pesquisas que foram soltas agora, né, é que realmente começa a se definir a campanha. E o que nós estamos assistindo é os senhores se pegando, os senhores se agredindo, os senhores empurrando o dedo na ferida, né? É isso que a população quer ver, é isso que a criança, o adolescente pode entender como fundamental e como instrutivo do meio político para a população de São Luís? Na verdade, Felipe, com absoluta certeza que não. Eu concordo contigo, as pessoas querem ver ideias, querem ver propostas. Infelizmente, aqueles que estão atrás nas pesquisas, parece que cumprem algumas missões de tentar agredir quem tá na frente. Eu, por exemplo, tive acesso a uma imagem de um candidato no Imirante, e na anotação que ele tinha no papel estava lá, Duarte Alvo. Então, a gente, existe um jogo combinado de quem está mais atrás, com quem está um pouquinho mais na frente, quer chegar e não consegue por força própria, aí começa a ter o candidato laranja, enfim, é triste. Mas eu tenho muita fé que as pessoas elas vão saber identificar. Me permita, perdão interromper o seu raciocínio, até porque eu não posso perder essa pimenta, né? Até porque eu olhei essa fotografia, né? Eu olhei essa anotação e eu queria que o senhor, o Imparcial, é um veículo independente, é um veículo, é dono do seu pensamento, da sua decisão em mostrar. Eu acho que é muito interessante o senhor relatar esse fato aqui, porque eu olhei a fotografia e isso vai estar amanhã na coluna. Então, tanto faz eu relatar, eu acho que é muito mais interessante o senhor dar de primeira mão, né, essa questão dessa fotografia. Eu prefiro que você, meu amigo Felipe Clã, um excelente jornalista, cumpra essa missão de informar a verdade às pessoas. Eu vou me ater ao meu papel de candidato, de trazer propostas às pessoas, por exemplo, na área da educação, que foi a área que você me questionou. Sobre a educação, eu sou professor. É possível transformar a realidade que a gente vive por meio das crianças através da educação. A gente precisa garantir isso na prática. E precisa ter um conjunto de ações que sejam aplicadas de forma simultânea. Por exemplo, quando se fala em praça é bom, mas praça não é prioridade. Com aquele recurso que se faz uma praça, poderia ser construído ginásios poliesportivos dentro das escolas. E essas escolas serem abertas no outro turno, por exemplo, à noite, aos fins de semana, abertas para a comunidade. Ou seja, o pai, o vizinho, um amigo vai jogar futebol, vai fazer um vôlei, vai fazer prática esportiva, vai ter um evento cultural dentro daquela quadra que está dentro da escola. Aí, a gente começa a trazer aquela sensação de pertencimento. Poxa, eu vou cuidar bem da quadra, eu vou cuidar bem da escola, não vou depredar o patrimônio público, porque eu vou usar aquilo ali onde meu filho estuda. O diretor ele começa a olhar aquele pai se aproxima mais da escola. Então, há um conjunto de ações que transformam a vida daquele jovem, daquela criança, daquela comunidade. Nós pensamos em agir dessa forma e é preciso agir de forma urgente. Tem muito gestor público que não investe em educação porque o resultado da educação não é sentido de imediato. E é algo que a gente precisa fazer com urgência. Melhorar o IDEB da nossa cidade. E para melhorar o IDEB... Eu queria dar uma... Você está falando aí sobre a questão da educação e a gente não poder deixar de indagar a respeito do ano de 2021 na rede municipal de São Luís, diretamente em razão, não é nem pós-pandemia, porque em 2021 a pandemia ainda vai continuar. Infelizmente, é a realidade. E eu gostaria de saber duas coisas, assim, rapidamente, bem direto, sobre o que o seu plano contempla essa volta da escola depois de o ano de 2020 ter sido totalmente perdido na questão da rede pública municipal. Até agora, não se tem previsão de quantas escolas vão reabrir, mas o prefeito vai ter que encarar isso logo no começo de 2021. Caso você seja eleito,
é um problemão que vai ter que encarar. A outra pergunta, rapidamente, então, é sobre... Você falou muito no governador Flávio Dino, que você foi do PCdoB, ela foi um auxiliar do governador também, e eu gostaria de saber que você foi, vamos dizer assim, preterido no PCdoB como candidato. Se for eleito, essa relação de governo de prefeito com o governo do Estado, como ela se dará? Vamos lá. Ficou algum rancor do fato de não ter sido candidato do PCdoB e terminou no partido do Republicanos, que é do vice-governador, que também vai ser, logicamente, o governador a partir do momento em que o Flávio Dino se desincompatibilizar, né? Então, você está no meio de uma cruzada aí, né? Só um detalhe, Duarte. Vocês às vezes perguntam onde é que eu aprendo, né? Às vezes ser tão chegado, tão cerca político. Está aí, ó, a resposta. Está aí o mestre, né? Não perde uma pergunta. Aí, só complementando essa questão da educação, a gente precisa melhorar os índices, e a gente começa melhorando o índice, melhorando a qualidade da estrutura, reformando as escolas, reformar todas as escolas, é um compromisso nosso, garantir que a escola seja um ambiente mais atraente às crianças, que o professor tenha melhores condições de trabalho, combater a evasão escolar, e é por isso que eu assumo o compromisso. Nós vamos garantir transporte público gratuito a todos os alunos da rede pública municipal. Existem 2 recursos federais e estaduais que nos permitem fazer isso, nos auxiliam a cumprir essa missão, é o PENAT e o PEAT. Com essa verba, a gente vai garantir transporte público gratuito aos nossos alunos da rede pública municipal, e de uma forma muito inteligente, pois nós vamos garantir a recarga desse cartão de passagem dentro da escola. O aluno chega na escola, pega o seu bilhete, pega o seu cartão, passa num totem do SET, que vai ficar dentro da escola, com a supervisão do professor. Ele vai, ao momento em que ele passa, ele vai receber 2 créditos para voltar para casa e para voltar para o colégio no dia seguinte. Ou seja, a gente garante transporte gratuito aos nossos jovens, nossos estudantes, a gente garante que ele vai entrar na escola, vai ter acesso à aula, ao processo educacional, e aí sim recebe os 2 créditos para voltar para casa e voltar para a escola no dia seguinte. Nós precisamos fazer isso com urgência, pois, Felipe, me preocupa muito, Felipe e Raimundo, me preocupa muito os dados. De acordo com o INEP, só 17 crianças, de 100 crianças, apenas 17 terminam o 9º ano sabendo fazer uma equação. Só 27 crianças, no universo de 100, terminam o 9º ano interpretando um texto. Ou seja, essa é a realidade da escola pública municipal, a verdadeira realidade da escola pública municipal em São Luís. Sobre essa questão de PCdoB, eu sou Flávio Dino, eu sou aluno do Flávio Dino, digo isso para todos, em todas as oportunidades que eu posso. Eu sempre fiz parte do grupo do Flávio Dino. Tem gente que diz aí que sempre esteve do lado do Flávio Dino, quando, na verdade, o seu primeiro partido, quando foi eleito, era da base de apoio, de sustentação da Rosiana Sarney, do grupo Sarney. Eu não, eu sempre fui da base do Flávio Dino, desde quando eu estava no PCdoB e continuo quando estou agora no Republicanos, que é o partido do vice do Flávio Dino, que será o próximo governador. Então, não há nenhum tipo de rancor, pelo contrário, se eu sou candidato, se eu estou no Republicanos, agradeço ao Flávio Dino, porque se dependesse do critério de filhotismo, eu não seria, mas o critério do Flávio Dino foi exatamente garantir que eu fosse candidato e acredita na nossa candidatura e sabe que nós vamos para o 2º turno e vamos ganhar a eleição para fazer São Luís avançar na velocidade que ela precisa. Bom, candidato Duarte. Opa, quem é? Edalva, só um comentário bem rápido. Talvez não seja à toa que ele cita aí Che Guevara, né? Leituras, as leituras que influenciam, enfim, que norteiam. Pode falar. Bom, candidato Duarte, eu preciso dizer que nós temos agora 17 minutos para encerrar. A nossa 1 hora já quase se esgotou. Eu vou fazer um questionamento aqui, pegando também como gancho um comentário que você fez agora há pouco, e já perguntar para os colegas se mais alguém quer fazer algum outro questionamento que ache ainda oportuno, para que a gente tenha tempo de finalizar de uma forma tranquila, que o candidato possa fazer suas considerações finais, a sua despedida, deixar aqui novamente
seu desejo de ser votado. Oi, Célio? Para pegar o mesmo gancho que está aí, eu pulo a minha vez aqui de boa. Tá? Duarte, você falou aí, Boris falou da questão política, né? E é uma coisa que a gente tem que esclarecer bem, porque a gente está no meio dessa guerra ideológica aí, de esquerda, de direita, e Duarte é de A, B, C, e se o partido tem uma coligação de várias frentes, né, de vários partidos. Então, o Duarte Júnior ele é ideológico. Existe esse posicionamento, Duarte é de esquerda, Duarte é de direita. Né? Então, é muito falado isso na mídia. Né? Eu queria que você esclarecesse quem é o Duarte Júnior, do Che Guevara, aí, como o Boris falou, ideológico, ou não, a leitura, eu também leio Che Guevara, mas quem é o Duarte Júnior? Olha, Célio, essa pergunta é engraçada, porque há quem me critique falando que eu sou comunista, há quem me critique falando que eu sou direitista. Na verdade, eu sou apenas um homem político que luto pelo taxista, pela diarista, pelas pessoas que mais precisam. E assim foi o meu trabalho por onde eu passei, sem rótulo. A nossa maior ideologia é cuidar das pessoas, fazer o governo para todos, cuidar daqueles que mais precisam, buscar apoio, buscar recurso onde for necessário. Eu, como prefeito de São Luís, vou buscar recurso, sim, junto ao governo federal. Tenho acesso ao Flaviano, que foi meu professor, temos parcerias, temos relacionamento e, claro, vamos buscar recursos em todas as esferas para fazer São Luís avançar muito mais, para acabar com a fila de espera por uma consulta, por exame, para moralizar o serviço público, para acabar com esse tipo de pacto de mediocridade, onde se presta um serviço que não presta e se acha que está tudo bem, que está tudo normal. Não, nós vamos fazer a prefeitura funcionar bem assim, repito, como nós fizemos por onde nós passamos. Tem gente que se incomoda aí, meus concorrentes se incomodam quando eu cito o trabalho que eu fiz no PROCON, o trabalho que eu fiz no Viva Cidadão, o trabalho que eu faço na Assembleia. Eu não tenho nenhum problema deles citarem, por exemplo, que foi vice de Castelo e prometeu o VLT e não entregou, que foi presidente da CAEMA e as pessoas abriam a torneira e saía poeira, que foi secretário de Castelo e de orçamento participativo não fez nenhuma audiência pública, que foi diretor do Socorrão e as pessoas continuavam, infelizmente, morrendo na fila, nos corredores. Ou seja, eu cito essa minha história de resultado para mostrar que, de fato, eu sou assim. Eu tenho trabalho, tenho resultado e pode botar fé, com base nesses resultados, que nós vamos mudar a realidade de São Luís. Eu acredito nessa mudança porque eu vivi e fiz essa mudança para onde eu passei. Eu só preciso de uma oportunidade para fazer em São Luís. Eu queria dar, me permita, só uma pergunta. Claro. Perdão, claro, meu querido, nem precisa pedir desse até jeito, como forma, assim, derretido. Até como forma Pode do perguntar. Candidato. Eu já percebi, pelo jeito do Felipe, já vai falar assim, aquelas perguntas tipo ok, veja, tipo Nelson Rubens. Não. Vamos lá, candidato. Ontem o senhor acusou o candidato Braide de pagar um funcionário com salário da Assembleia, um funcionário lá da fazenda dele e tudo mais. Eu recebi os documentos e, na verdade, o processo é contra o pai dele, né? O Carlos Braide. Realmente, lá no processo, é colocado que parte do salário do vaqueiro, que trabalha para eles lá, estava sendo pago com a questão. Mas lá no debate da Mirante, né, nós não temos problema nenhum em falar de veículos aqui, nós temos essa total liberdade, né, tanto pelo nosso diretor de redação, como nosso editor-chefe, como pela direção do jornal. Ontem ficou muito entendido, né, que era, na verdade, o candidato Eduardo Braide. E eu queria um esclarecimento seu, se houve um equívoco de fala por causa do momento, do fervor, né, vocês ali se enfrentando. É o pai que contratou? Que ano foi feita essa contratação? O mandato era do Eduardo ou era do pai, que já foi, inclusive, presidente da Assembleia? Eu gostaria desse esclarecimento, até para ficar uma questão justa, né, junto ao eleitorado. Claro. Olha, Felipe, é importante esse teu questionamento, porque o pai do Braide, deputado estadual, pagou um assessor dele para que esse assessor
pago com dinheiro público, que era para estar trabalhando na Assembleia, pudesse atuar como caseiro na fazenda do Bride. Está postado nas minhas redes sociais. Aqui o Heitor Pereira ele faz um depoimento dele, que foi sócio do reclamado na fazenda Tarumã por 1 ano e 7 meses, entre o período 2004 e 2006, que, retificando sua declaração, na verdade, os sócios do depoente foram os 2 filhos do reclamado. Ouviu dizer que o reclamante prestava serviços para o reclamado no gabinete deste na Assembleia. Ou seja, o pai do Bride tem um assessor que recebia pela Assembleia, enquanto servidor público, funcionário público, para ser caseiro na fazenda do Bride. Essa é a verdade, é a mais pura verdade. E o pior não é isso. Além disso, o Bride, hoje, ele é investigado pela Polícia Federal. Teve um assessor preso pela Polícia Federal. E mesmo preso pela Polícia Federal, sendo preso, repito, pela Polícia Federal, o Bride continuou com ele nomeado. Isso é verdade. As pessoas precisam saber disso, porque nesse momento é o momento de contrastar, é o momento de comparar. Será que as pessoas querem, na prefeitura, alguém que utilize o poder para se servir ou alguém que utilize o poder para servir as pessoas? Eu sempre cumpri a lei. Quando eu botei o PROCON para funcionar, eu botei o PROCON para funcionar para atender bem o consumidor. Quando eu fiscalizei o cartel de combustível, quando eu enfrentei o cartel de combustível, para baixar a gasolina em São Luís para todos os cidadãos novicenses. A gasolina era a mais barata do país. Ou seja, agora é hora de decidir. Aquele que usa o poder para se servir, que é péssimo de trabalho, péssimo de gestão, péssimo, e mostrou isso na ACAEM, mostrou isso como secretário de Orçamento Participativo de Castelo, que não tem um resultado, não fez nada. Ontem teve, a cara nem treme, para falar que a ação que ele fez como presidente da ACAEM foi entregar uma caixa d'água no quebra-pote. Brincadeira, gente, uma caixa d'água no quebra-pote. Isso é ação que se faz, que se orgulho. Pelo amor de Deus, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Tem que garantir água na torneira das pessoas. Então, essa comparação é para que as pessoas vejam a diferença. E agora é hora de decidir. O Bride da ACAEM, que quebrou a ACAEM, ou o Duarte do PROCON. Bom, candidato, eu até fico pensando que a CAEMA ela continua sendo um problema ao longo de muitos e muitos anos, uma empresa estatal viciada que não resolve, não atende às demandas, mas assim, é algo que está sob a gestão do governo do estado. Então, não caberia ao governo do estado, que é a sua base política, também fazer com que isso de fato funcione, muito embora tenha se passado já tanto tempo desde que o Bride era presidente da estatal? Essa perguntinha rápida para que eu possa, então, puxar o nosso momento final. Eu queria ter sido eu o presidente da CAEM, porque eu poderia mostrar na prática como se faz trabalho, como se faz gestão. Eu vou ter a oportunidade de melhorar o serviço de água e esgoto da nossa cidade quando for prefeito de São Luís. A gente vai botar para funcionar. Isso eu garanto a você, Dalo, olhando nos seus olhos, falando para as pessoas aqui, nós vamos botar a CAEMA para funcionar. Porque muitos políticos têm um rabo preso. E é por isso que eles não enfrentam aquilo que precisa ser enfrentado. Se eu tivesse rabo preso, se eu fosse filho de político, eu não enfrentava os poderosos quando fui do PROCON. E é isso que falta, um prefeito com raça, com vontade, com conhecimento, com capacidade, e um prefeito que tem uma ideologia de mudar a realidade que vive. Eu tenho coragem para isso. Eu não quero ser prefeito para dizer que sou prefeito. Eu não quero ser prefeito para poder ficar rico. Eu não quero ser prefeito para poder ter casa na praia. Eu não quero ser prefeito para poder ter casa na península. Eu quero ser prefeito para daqui a 8 anos, porque nós vamos ganhar essa eleição, vamos fazer um trabalho sério, vamos nos reeleger. E daqui a 8 anos, vocês vão olhar para os meus filhos e vão falar, o teu pai me fez acreditar de novo na política. Porque assim como hoje eu olho para trás e só me orgulho de tudo que eu fiz por onde eu passei, ontem eu fiz várias perguntas ao Bride. Bride, o que tu fez como secretário de Orçamento Participativo? Ele foi querer dizer que eu faltei na Assembleia uma sessão ou outra. Que isso? Eu estou perguntando o que tu fez como secretário de Orçamento Participativo, não precisa me agredir. Não disse nada, perguntei 2 vezes, não respondeu, e lanço aqui a pergunta, Bride, o que você fez como secretário de João Castelo de Orçamento Participativo? Me diga uma audiência pública que tu fez, ou tu só recebeu o teu salário e não foi nem trabalhar, que é o que dizem. Eu olho para trás e faço as pessoas perceberem que nós mudamos uma cultura no Maranhão, nós mudamos uma cultura em São Luís. Dalva, você me entrevistava muito na época do PROCON. Você lembra que as pessoas não confiavam no PROCON, as pessoas não formalizavam reclamações no PROCON porque não acreditavam que poderiam resolver os seus problemas. Nós resgatamos a fé das pessoas no órgão público.
As pessoas não iam no Viva com a certeza que seu documento ia ser recebido em tempo. Era uma procissão, era toda uma dificuldade para poder emitir um documento. Atendia hoje para receber o documento na semana seguinte. Nós mudamos a realidade dos órgãos por onde nós passamos. Isso me orgulha demais, é essa mudança que nós vamos fazer na prefeitura. Eu peço por tudo que é de mais sagrado a todo mundo que está nos assistindo agora, já aqui me encaminhando para as considerações finais. Me deem uma oportunidade, eu só preciso de uma oportunidade. Eu ralei muito para chegar até aqui. Quando eu falo que vendi chocolate, quando eu falo que vendi chip na Rua Grande, quando eu falo que trabalhei em cantina de colégio, quando eu falo que fui palhaço em programa infantil, é para dizer para vocês que eu passei pela maioria das dificuldades que todos vocês passam. Como é que um bride da vida quer discutir transporte público se nunca pegou ônibus na vida, minha gente? Como é que pode discutir saúde pública se nunca foi usuário do socorrão? Uma coisa é tu conhecer do relatório, outra coisa é tu sentir na pele a dor da maioria das pessoas da nossa cidade. Risquei minha vida enfrentando cartão. Sabe por que eu risquei minha vida enfrentando empresa de ônibus para aprender todos os ônibus com mais de 15 anos em circulação? Porque eu lembrava, todo dia que eu estava no PROCON, a dificuldade que eu passei para poder chegar até ali. E pouco me importava se no dia seguinte eu fosse ser exonerado. Se eu fosse exonerado no dia seguinte, eu ia ser exonerado fazendo o que é certo. Doa quem doer. É sempre bom fazer a verdade. E é esse o caminho que eu decido seguir. Fazer o que é justo, fazer o que é correto, não importa quais sejam as consequências. E é por essa vontade, por essa capacidade, por essa resiliência, que eu tenho certeza que a gente vai mudar a cidade de São Luís. A gente vai fazer São Luís referência na área da saúde, na área da educação, e por meio desses resultados a gente vai fazer com que as pessoas voltem a ter mais amor, mais paixão pela sua cidade. Bom, candidato, eu, ao longo de toda a campanha, tenho ouvido bastante algumas palavras que são recorrentes na sua voz, na sua fala. Assim, vou citar aqui, são 4. PROCON, Viva, Karen e Bora. Acho que são as 4 palavrinhas. E aí eu quero entender aqui com o senhor. Francamente, estamos entre jornalistas, pessoas que cobrem, acompanham política há muito tempo. Temos, inclusive, um especialista em marketing político aqui, que é o Felipe Clã. O Fé também, muito fé. Oi, Fé também. Pronto, vou anotar a 5ª. Mas essas 4, elas são muito recorrentes e chamam a atenção a forma como o senhor usa esses verbos. Daí eu lhe pergunto, assim, isso, esse conjunto de palavras são fruto de uma construção da sua campanha? O senhor é bastante ligado em mídia e marketing, usa como ninguém o branding pessoal e faz isso há muito tempo, muito antes de se falar em eleições municipais aqui nesse ano de 2020, né? Trabalhando bem ali a sua marca, a sua referência e tudo mais. Dessa forma, o nome Duarte virou adjetivo com o passar do tempo. Há quem use, isso está muito Duarte, para classificar algo que está aparecendo demais às vezes. Eu não sei se o senhor já chegou a ouvir isso pessoalmente, mas eu ouço, assim, com muita frequência. Gente, eu quero algo bem Duarte Júnior. Tipo assim, eu quero que isso aqui apareça e tenha visibilidade. Então eu lhe pergunto, quem é que influencia mais? O senhor, que influencia a sua equipe de marketing de campanha, ou a sua equipe de campanha consegue lhe catequizar em algumas questões? Dalva, vocês são da comunicação, vocês são jornalistas, vocês entendem isso mais do que eu. O pouco que eu sei é que não existe comunicação bem-sucedida se o produto não é bom de verdade, se o produto não é verdadeiro. E a campanha começa a perder quando o marqueteiro tem que fazer um personagem. Eu sou assim. E, às vezes, quando querem me criticar, falam que eu divulgo muito as coisas, que eu sou bom de divulgar. E eu vou ser assim na prefeitura também. Vou logo anunciar que eu vou ser um prefeito que divulga muito a cidade de São Luís. Eu não vou ser um prefeito que vou ficar sentadinho no gabinete com ar-condicionado, não. E tu sabe que eu estou falando a verdade. Eu vou sair de São Luís, eu vou sair do gabinete, eu vou divulgar São Luís na Europa, eu vou divulgar São Luís nos Estados Unidos, eu vou divulgar São Luís fora daqui, porque promoção do turismo é o que falta para gerar emprego e renda. Eu quero trazer mercado consumidor para dentro da cidade de São Luís, eu quero trazer consumidores para dentro de São Luís. A indústria do entretenimento é a 3ª que mais gera emprego e renda no mundo. É o taxista, mototaxista, bares, restaurantes, hotéis, lojas, consumo. No momento que a gente promove o turismo na nossa cidade, que tem belezas naturais fantásticas, que tem um centro histórico, que tem uma série de atrações,
no momento que a gente aumenta o calendário de eventos de janeiro a dezembro na nossa cidade, nós vamos fazer, trazendo eventos profissionais, trazendo eventos culturais, trazendo congressos, trazendo discussões para São Luís. No momento que eu reduzo, e nós vamos fazer a redução do imposto, a redução do ISS de 5% para 2% da rede hoteleira e barateia as diárias na nossa cidade, a gente começa a garantir mais turistas consumindo, comendo dentro de São Luís, comprando dentro de São Luís. E é assim que eu vou ser, um prefeito que divulga muito a cidade para gerar desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda. E tudo que eu falo de verdade, é de coração, porque eu estou aqui apresentando meu currículo para o cidadão, estou apresentando meu trabalho, estou pedindo emprego, eu quero ser prefeito de São Luís. Aí o povo, que é o meu empregador, futuro empregador, se Deus quiser, está perguntando, o que é que tu fez para chegar até aqui? Eu fui para dentro do PROCON e o PROCON funcionou. Eu fui para dentro do Vivo e o Vivo funcionou. Tem gente que esconde seu passado, porque o pai é ficha suja, porque fez um péssimo trabalho por onde passou. Então, eu não posso falar nada mais do que a verdade, que são, acho que engloba um pouco essas palavras. Com certeza. Bom, candidato, então eu vou pedir aqui que os nossos colegas, os nossos entrevistadores, possam se despedir do senhor, dar aqui algumas palavras incentivadoras, como a gente gosta sempre de fazer, motivar realmente, e que a sua jornada seja realmente de sucesso, por onde você passar, candidato Duarte Júnior. Chamo aqui a palavra do nosso amigo Raimundo Borges. Borges, sua despedida aqui do nosso candidato. Bom, o que eu tenho a dizer é que a gente está aqui nessa tarefa profissional de levar as propostas dos candidatos ao eleitor para que o eleitor faça a melhor escolha possível do futuro prefeito de São Luís. O candidato Duarte Júnior é jovem, é preparado, tem um bom currículo, tem uma boa performance política, tem um passado limpo e espero que ele esteja dizendo agora o que ele pode fazer realmente caso seja eleito prefeito de São Luís. E desejar a ele felicidade nessa trajetória, que é uma trajetória que valoriza o processo democrático, muito mais do que qualquer coisa. A eleição é a base da democracia, e sem a democracia não existe nenhum desenvolvimento que se conheça melhor do que um regime no qual nós estamos vivendo. E é isso que eu desejo a ele. Muito obrigada, Borges. Célio Sérgio, meu amigo, suas palavras aqui finais nessa despedida. Eu digo que Duarte que não tem roupa, mas tem que dizer que tem um. Duarte do PROCON, né? Esse aí tem. E eu espero que a gente tenha levado aos nossos internados e leitores que eles conhecessem o Duarte, além do Duarte do PROCON. Duarte, essa pessoa família, que estava aqui para a gente falando da família, falou dos seus projetos. Esse Duarte político aí na Assembleia Legislativa. Espero que a gente tenha conseguido mostrar a todos os nossos internautas que você tenha sucesso nessa sua carreira agora, nesse momento. E que o Imparcial está aberto, né? E que seja, vamos ser marqueteiro da comunicação, seja democrático na comunicação, que é o que a gente espera quando o prefeito esteja na cadeira ali. Né? A gente está aqui aberto à conversa com todos, que seja com quem. O Imparcial sempre esteve se posicionando, como está se posicionando agora, né? Buscando levar o leitor à verdade de cada candidato, como você fala, e até quem deu esse espaço para vocês também, para que vocês esclarecessem todas essas verdades a seu respeito. Então, com isso, espero que você tenha êxito e que possa usar do Imparcial como ferramenta de divulgação do seu trabalho como prefeito, assim como nós estamos fazendo para você nesse momento. Um grande abraço. Muito obrigada, Célio. Felipe Clã, sua despedida. Olha, eu não vou nem discutir as estratégias do Duarte Júnior, porque Duarte Júnior é um gêniozinho do marketing, né? E tem mais um detalhe, o marqueteiro dele é ele mesmo. Ele não contrata ninguém para ser marqueteiro, né? Sai tudo da cachola desse garoto. Isso aí que é importante dizer. E lembrar
que todo político, né, acredita ser o gênio do marketing, mas não consegue mostrar isso à população. Talvez desse cercado, né, em que eu já estou há tantas e tantas décadas, o Arte Júnior seja o único que conseguiu diluir, filtrar e mostrar e construir uma imagem, né, em que ele mesmo alimenta. Não é verdade? Não que os outros políticos não tenham essa capacidade, mas tem todo um seleto grupo de profissionais em volta fazendo esse processo. O que eu realmente desejo, sendo a terceira vez que eu o entrevisto nessa campanha, né, o que eu desejo é que vocês façam uma campanha apurada, uma campanha mostrando que vocês têm capacidade de gerir os processos, né, de competências e de incompetências existentes, que vocês consigam mostrar em números, em valores, porque sem dinheiro não adianta ser marqueteiro, não adianta ser bom político, não adianta ser bom gestor, né? Tem que fazer dinheiro. Nós vivemos um fator diferente nesse país, candidato Duarte. Antes, o Estado, né, que engloba também a prefeitura como processo, para que as pessoas entendam, não tinha obrigação de fazer dinheiro, ele só recolhia. Agora não. Com essa pandemia, com essa queda absurda, com a segunda pandemia vindo aí, naturalmente, ou então a extensão, porque foi um terror tão grande essa primeira, né, que talvez a gente nem precise dizer que a gente vai ter uma segunda, que a gente nem saiu da primeira. Mudou. O gestor agora de São Luís tem que ser um homem que saiba fazer o dinheiro render, que saiba fazer o dinheiro se multiplicar. Aí talvez esteja o grande segredo para que você entre no livro da eternidade dos competentes gestores. Continue. Não permita que essa campanha faça cada vez mais as pessoas se afastarem do meio político, porque sem a política não se constrói nenhum tipo de ação, não se constrói nenhuma sociedade. Muito obrigado pela sua presença junto aqui a esse renomado time de jornalistas do jornal O Imparcial e pela sua capacidade de responder a todas as perguntas sem fugir da realidade e sem fugir do seu papel de homem público. Muito obrigado. Desculpa. Não, tudo bem. Eu só vou também aqui me despedir, já passar a palavra para você, fazer a sua saudação final, deixar aqui as suas últimas palavras desse nosso encontro, candidato Duarte Júnior, que eu conheço há bastante tempo, já tivemos muitas oportunidades, inclusive de uma atuação pessoal, numa situação que eu vivi. Não vou esquecer, isso já passou há tanto tempo, mas foi algo que naquela ocasião foi tão pedagógico do ponto de vista da educação em direitos, e me marcou profundamente. Então, candidato, lhe desejo sucesso na sua caminhada, que o senhor tenha sorte, competência, o senhor já mostrou que tem, e que no dia 15, então, a gente saiba quem é que, de fato, será o prefeito. Hoje eu fiz um comentário, que tem muita gente boa, a verdade é que tem muita gente boa disputando a prefeitura, gente com bagagem, com planos interessantes, pessoas cheias de vontade de fazer. Seria maravilhoso pegar o melhor de cada um e colocar todo mundo para trabalhar na mesma gestão. Seria incrível. Mas já que não é, vamos ver quem é que de fato vai ficar com essa prefeitura e fazer o trabalho que a gente tanto precisa e quer. Candidato Duarte, então, agora a sua despedida. Muito obrigado, Célio, Raimundo Borges, Felipe Clã, Dalva Rego. Sou fã do trabalho de vocês, aprendo muito com vocês. A cada dia que passa, eu busco melhorar, busco não cometer os mesmos erros. Sou humano, é normal a gente errar. Nem sempre a gente dá uma entrevista boa, às vezes a gente dá uma entrevista um pouco nervoso, e eu sempre gosto de ouvir vocês. Felipe está rindo, mas ele sabe que é verdade. Então, eu acho que a maior capacidade que a gente pode ter enquanto ser humano é buscar melhorar, amadurecer e crescer
principalmente com seus erros. Ninguém é perfeito. Eu reconheço quando eu erro e busco de forma bem perfeccionista não cometer o mesmo erro 2 vezes. E isso talvez seja uma das características positivas para um gestor, um homem público, que é ouvir as pessoas e transformar os anseios em resultados. A Dalva fala muito bem, a gente tem um grupo muito bom de candidatos com um bom currículo, candidatos que têm boas intenções, uns mais, outros nem tanto, mas é bom destacar que São Luís não precisa de um bom de papo, São Luís não precisa de um teórico, não precisa de um bom de lábia, São Luís precisa de alguém que resolva os problemas, alguém que saiba como pegar a teoria e colocar em prática. E isso, gente, nesse momento de pedir uma oportunidade para ser prefeito de São Luís, isso nós nos diferenciamos dos demais. Nós fizemos a diferença e colocamos em prática os resultados por onde nós passamos. E é por isso que eu peço, não só para quem está acompanhando essa live, mas eu peço a você, Dalva, a você, Felipe, ao Raimundo Borges, ao Célio, que são eleitores, que são cidadãos do Dovicense, que vão votar aqui em São Luís, que de coração não esqueçam dessa minha palavra final, me dê uma oportunidade de ir para esse segundo turno, de ter o mesmo tempo de TV e poder apresentar as nossas ideias, apresentar nossas propostas, apresentar o nosso currículo, e podem botar fé, pode ter certeza que nós vamos fazer a diferença na Prefeitura de São Luís, vamos honrar a confiança de todos vocês. Meu muito obrigado. No dia 15 de novembro, é 10, Duarte 10, o Duarte do Procon, o Duarte do Viva Cidadão, o Duarte que fez a diferença na Assembleia, que não mudou. Tem gente que quando chega na Assembleia muda, que continua lutando por você, que aprovou o maior número de projetos na Assembleia de acordo com o Jornal Imparcial. O Jornal Imparcial me deu o título do deputado que mais projetos aprovei, que mais leis aprovei no meu primeiro ano de mandato, e eu sou muito honrado por esse título, e pode ter certeza que nós vamos receber outros títulos de Jornal Imparcial quando nós estivermos na Prefeitura de São Luís, porque vai valer a pena. Muito obrigado, Duarte é 10, conto com vocês, votem 10. Muito obrigada, candidato Duarte Júnior. Assim que a gente encerra, então, esse nosso bate-papo, gente, lembrando que assim que terminar aqui, ele já sobe, vai para a nossa plataforma, vai para o YouTube e fica disponível na íntegra. Amanhã nós vamos receber aqui nesse mesmo espaço virtual de bate-papo o candidato do PSB, Bira do Pindaré. Na sexta-feira, dia 23, teremos Eduardo Braide, e na segunda-feira a gente retoma com o candidato Rubens Júnior. A gente encerra na terça esse ciclo que começou no dia 13 de outubro, são 10 candidatos, então vamos até dia 27. Dia 27 nós teremos Hertes, candidato Hertes Dias. Bom, o candidato Duarte Júnior agora tem um compromisso, a campanha não para, a ação não para, ele já vai para lá e eu me despeço de vocês, colegas jornalistas, entrevistadores. Até amanhã, gente, uma boa noite para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.